Olá, haja luz, haja Deus, haja paz. Bom, hoje é o último dia desse primeiro semestre e é muito importante nós fazermos uma reflexão, nós fazermos uma introspectiva, uma análise, uma avaliação do que foram esses 6 últimos meses deste primeiro semestre. Vocês podem ver que a gente está aqui diante do altar, na Igreja Fonte. A gente daqui a pouco vamos dar início, nós vamos realizar a oração das 18 horas, por isso o barulho dos carros que passam à frente aqui do nosso templo. Mas voltando ao assunto da virada, você sabe que o nosso Deus é Deus de reviravoltas, Deus é Deus de viradas. Aquele que vive pela fé, em momento algum, pode se dar por vencido. Talvez você teve um semestre delicado, pesado, difícil, o que faz parte. As dificuldades, as adversidades, elas estão sujeitas e inerentes e participativas na vida de qualquer ser humano. E a gente sempre fala que os problemas em si não podem nos abalar, porque eles sempre existirão. O que não podemos aceitar é nós encararmos desafios, nós enfrentarmos problemas e não termos vitórias. O que incomoda são as vitórias que não acontecem mediante as dificuldades encaradas, enfrentadas. Por isso que é importante nós que vamos iniciar essa segunda etapa do ano, a segunda metade do ano, daqui a algumas horas, aprendermos hoje pela manhã, às 9h30 da manhã, às 7h30 também, nós falamos sobre esse exemplo de fé. O Senhor Jesus disse assim, Jesus então contou uma parábola sobre o dever, a necessidade de orar sempre sem esmorecer. Veja que a oração, ela é um dever, é uma necessidade. O nosso Senhor sempre nos orientou sobre a necessidade de nós orarmos, de nós recorrermos a Ele, principalmente quando iniciamos alguma coisa, quando estamos num processo de uma caminhada, de uma empreitada, de uma jornada, nós colocarmos Deus à nossa frente. E quando Ele diz não esmorecer, ou seja, é não desfalecer, é não desanimar, é não desistir. O segredo da vitória também está na persistência, na perseverança dos nossos objetivos, naquilo que nós estamos buscando. Se não deu certo nos primeiros 6 meses, não significa dizer que temos que desistir, que abrir mão, jogar a toalha. Pelo contrário, isso tem que trazer estímulo, isso tem que trazer como se fosse um nutriente, uma vitamina, capaz de nos tornar mais fortes e empreendermos mais ousadia, intrepidez para um novo desafio que vem, que é a segunda parte do ano. Então ele fala sobre o dever de orar sempre. É necessário orarmos ao acordarmos, ao deitarmos, ao iniciarmos alguma coisa, ao terminarmos o dia, agradecermos a Deus. A oração é muito importante. Mas a oração, a palavra oração, também ela está conjugada, a mesma palavra, com 2 verbos, o orar e o agir. Há necessidade de nós orarmos, mas também há necessidade de nós empreendermos, além da oração, a atitude, a ação. Temos que ser de atitudes. Nem sempre as coisas se resolverão com a oração. É preciso empreendermos atitude naquilo que buscamos. Então ele diz, havia um certo juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, mas também havia naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com esse juiz, dizendo, faças-me justiça contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum,
Todavia, como esta viúva me importuna, me molesta, me incomoda, hei de lhe fazer justiça, para que, enfim, não volte a me importunar muito. Jesus disse: ouve o que diz, ou seja, considerai o que esse juiz cruel, impiedoso, esse juiz iníquo, esse juiz injusto disse. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ou seja, ainda que pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Ou seja, a mesma velocidade de tempo para a resposta é a mesma velocidade que tem que haver da nossa iniciativa, da nossa atitude para com Deus. Não muda em nada. Se somos tardios para tomarmos decisões, é certo que as respostas também ficarão proteladas, elas ficarão postergadas. É certo que elas não acontecerão dentro daquele prazo mínimo de tempo que a gente quer, que a gente espera, porque você sabe que o ser humano quer tudo para o dia anterior. O ser humano não tem muita paciência para as coisas, e a vida está cada vez mais nessa corrida, nesse movimento, e é por essa razão que temos que tomar isso como exemplo. A justiça foi feita na vida dessa mulher diante da sua disposição de ir ao único juiz da cidade, que por sua vez estava disposto a não atendê-la, a não ouvi-la, a não julgar a sua questão, a sua causa. Porém, a atitude dessa mulher foi algo tão incisivo, determinante, que ele disse: olha, para que ela pare de me incomodar, minha senhora, qual é a sua causa? Qual é a sua questão? Qual é a sua situação? Ele julgou. Aí o Senhor disse: quando o Filho do Homem vier, e ele já está entre nós, porventura encontrará fé. O que Deus procura encontrar no homem? Não é perfeição, é fé. Porque a fé é que nos justifica. Onde há fé, há vida. Se não há vida, porque não há fé. Um corpo sem fé é um corpo sem vida. É um corpo sem alma, não existe vida. A alma dá vida ao corpo, assim como a fé dá vida para o caído, fraco, debilitado. Se você se sente injustiçado, penalizado, se você se sente uma pessoa extremamente prejudicada por A, B, o seu, por qualquer situação, você precisa recorrer à fé. A sua vida depende da fé. Os resultados que você almeja alcançar, a libertação da família, transformação financeira, a cura de uma enfermidade, exige o emprego, o acesso, a manifestação, o exercício da fé. A fé, a Bíblia diz que justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras, ela não funciona. Lembra quando Moisés orou insistentemente e Deus não respondeu? Deus disse: por que clamas? Diga ao povo que marche, e quanto a ti, estende o teu cajado. A atitude é tão importante, e até mais importante em algumas situações, do que a própria oração. Por isso eu quero nessa noite, estou me estendendo um pouco, para abrir seu entendimento, porque um novo desafio inicia-se daqui a pouco. A segunda metade do ano, o segundo semestre, você não pode deixar passar em branco. Se o primeiro foi bom, esse tem que ser melhor. Se as coisas não aconteceram como você queria ou esperava, então determine que vai acontecer agora. Eu estou aqui para ministrar isso na sua vida. Nós estamos aqui para determinar que vai acontecer o que não aconteceu. E se já aconteceu, o que vai acontecer será muito maior do que aconteceu anteriormente. Eu quero fazer essa oração agora, da virada. Você não aceita virar esse semestre na situação que você está. Creia que Deus, por meio da fé, Ele muda e reverte toda e qualquer situação. Por isso vamos falar com Deus agora. O que você planeja para o próximo semestre, que começa amanhã, daqui a pouco, após a meia-noite? Quais são os seus projetos? Quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar algum.
Então ore, coloque diante de Deus seus projetos e lute. Não se deixe deter pelas dificuldades que esbarram, que tentam impedir você de caminhar. Amanhã, inclusive, segunda-feira, no primeiro dia desse segundo semestre, 7h30 da noite, você de Uberlândia, você empresário, profissional liberal, você desempregado, pensionista, assalariado, aposentado, não importa qual seja a sua situação financeira, amanhã, nesse primeiro dia, nós vamos levantar um clamor chamado o clamor do abre caminhos. Deus vai abrir caminhos no deserto, rios no ermo, é o que diz a palavra dele. Nós vamos determinar, nesse primeiro dia, amanhã 7h30 da noite, você aqui de Uberlândia, traga algo que represente seu trabalho, aquilo que você está inclinado a fazer. Todo mundo nasceu com talento para alguma coisa, então você tem que explorar isso. Amanhã 7h30 da noite, segunda-feira amanhã, nós vamos estar aqui ensinando você como vencer em meio ao deserto, a oração do abre caminhos. Se a causa dessa mulher foi julgada diante de uma pessoa cruel, impiedosa, injusta, não vai fazer Deus justiça na vida daqueles que porventura depositam nele a sua fé? Tá bom? Não desista da sua fé. Senhor, nós levantamos as nossas mãos neste 30º dia desse mês de junho, que é o último desta primeira metade do ano. E eu sei, meu Deus, que muitas pessoas nesse momento, elas estão, muitas, deprimidas, desesperançadas, outras amarguradas, outras frustradas, porque muitas coisas que ela planejou, arquitetou, sonhou, projetou, não deu certo, ou se deu em parte, mas nada como um dia após outro. Eu tenho certeza que a glória desse segundo semestre será maior do que a primeira. Por isso nós te determinamos a bênção, para que o Senhor venha sepultar tudo que deu errado até aqui, mas que nesse começo desta segunda etapa do ano, todos os caminhos se abram. Prepara, meu Deus, aqueles que vão estar conosco amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, para receber a chave que vai abrir o caminho, que vai abrir a porta, que vai levá-los à vitória. Abençoa a todos, Senhor, curando, libertando, restaurando. Eu levanto as minhas mãos para ministrarmos, nós, eu e a minha esposa, levantamos as nossas mãos, porque 2 é melhor do que 1. E o Senhor disse: o que nós ligarmos será ligado. Nós ligamos a bênção na família, na saúde, na prosperidade, na vida de todos. Sejam todos abençoados, em nome do Senhor Jesus. E determinamos a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Beba o seu copo com água, com toda a sua fé. Seja abençoado por Deus. Tenham todos uma ótima noite e, em nome de Jesus, uma ótima virada. Hoje, meia-noite, eu vou levantar um clamor, à meia-noite. Amanhã eu mando para as pessoas, porque eu tenho certeza que Deus vai fazer coisa grande na sua vida. Amém? Se você crê, digite embaixo, amém. Escreva assim: eu tomo posse, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos. Fiquem com Deus, uma ótima noite.